Nós agora voltamos a falar do IBCBR, a prévia da inflação. E para repercutir os números de novembro, converso agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Flávio, sempre um prazer conversar contigo. Acho que não interagimos ainda em 2026, então um feliz ano novo atrasadíssimo. Agradeço pela participação. Obrigado, Gabriel. É verdade, a gente não se falou esse ano ainda, mas a gente acha que ao longo do ano a gente vai ter bastante oportunidade. Com Obrigado e certeza. Falando um pouquinho sobre a atividade, meu caro, surpresa. Surpresa talvez estragada pelo dado de ontem do setor de varejo ou realmente foi surpreendente a publicação deste IBCBR de qualquer maneira? não, foi sim. Apesar do número de ontem ter sido mais forte, né, os dados da PMC, inclusive, né, crescimento de 1% para o varejo restrito, né, bastante forte. Quando a gente vai pegar o IBCBR, a gente tem impacto na indústria, tem agricultura e o setor de serviços como um todo, né? E o setor de serviços nessa semana tinha sido mais fraco. Então, assim, a gente teve informações ao longo da semana para um lado e para o outro. E aí, então, a gente nem precisava mudar muito nossa projeção para o dado de hoje. A gente esperava ali 0,3, 0,4 e veio 0,7. Então, sim, foi surpreendente, apesar de ontem já ter sido forte o número da PMC. Que justifica talvez essa força, estes dados que são agora divergentes, eles se contradizem talvez, porque a atividade medida pelo IBGE está caindo para o setor de serviços, pelo Banco Central está subindo, e aí, acredita em quem, meu caro? Na verdade, é que a gente tem que levar em consideração um pouco que existem processos de ajuste sazonal diferentes. O IBGE tem um modelo, o Banco Central tem outro. Só para a gente comparar um pouco, para a gente lembrar, o IBCBR caiu mais ou menos 0,8 no terceiro TRI. E o PIB cresceu 0,1. Né? Então, já se esperava alguma recuperação no quarto trimestre por esse vale que a atividade fez, segundo o Banco Central, para ficar mais ajustado com o dado do PIB, que a gente espera um PIB ali no quarto TRI 0,1, 0,2. Se a gente vai pegar o resultado que a gente tem hoje, fica um pouco mais compatível. É até provável que a gente tenha, né, quando for pegar o IBCBR do quarto TRI, ele seja bem mais forte que o resultado do PIB, para fazer um pouco essa correção de rota, né? Mas o importante é que ao longo do tempo, essas informações elas andam juntas. Isso que é o mais importante. Então, dado mensal, com ajuste sazonal, é sempre complexo, tá? Quando a gente vai analisar os dados econômicos, tentar olhar uma trajetória um pouco mais longa, que aí a gente não erra tanto assim quanto no dado do mês a mês. Este dado mais forte na sua interpretação, muda algo na questão de tendência, cenário? Como que a gente pode avaliá-lo num contexto um pouco mais amplo em que os economistas estão tentando acertar quando que o Banco Central vai começar a cortar os juros e até onde a gente vai com essas taxas básicas para a economia brasileira? Vamos lá. Bom, acho que assim, a trajetória de acomodação da atividade está evidente, né? A gente esperava o primeiro semestre muito forte, se a gente lembrar o PIB, né, cresceu mais de 1% no primeiro TRI, cresceu por volta de 0,5% no segundo, 0,1% no terceiro, como eu já mencionei. Agora, no quarto trimestre, também meio de lado. Então, vai ser um ano parecido com 23, né? 25 parecido com 23. O agro puxando muito o resultado do primeiro semestre e depois a economia acomodando, né? O problema é que a gente vinha com esse cenário, né? Então, os dados estavam todos indo na direção dessa acomodação e em novembro, especificamente, tirando a PMS e a indústria, os dados foram ruins, né? A gente teve hoje o IBCBR um pouco mais forte, ontem a PMC também um pouco mais forte. Os dados do mercado de trabalho também vieram mais fortes no mês de novembro, né? Então a PNAD com desemprego de 5,2%. Então dá aquele susto para a gente, né? Poxa, estava tudo indo na direção correta e aí eu tenho um mês que distorce um pouco, diverge um pouquinho do que a gente estava imaginando. Mas acho que a trajetória é uma trajetória de acomodação. Para o Banco Central, isso aí atrapalha um pouco, né? Ele perde um pouco de confiança naquele processo que a gente vinha observando, mas também a gente tem que pensar na questão do balanço de riscos, né? Você tem, de um lado, uma inflação que está cedendo por bens, mas a inflação de serviços está pressionada. E agora, no começo do ano, a gente tem questão da redução, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a gente tem o aumento do salário mínimo, então naturalmente a gente esperaria uma aceleração da atividade no primeiro trimestre. Isso está na conta, né? Então já era natural que isso viesse a acontecer um pouco. E aí, para o Banco Central, ele está olhando mais uma trajetória de médio prazo, né? O horizonte relevante dele é bem mais longo, a partir desse primeiro trimestre de 2026. O horizonte relevante dele é do terceiro trimestre de 2027, então é bastante tempo daqui até lá. Então ele tem que ter um cenário. A gente vai acumulando informação, acumulando confiança, tem um pouquinho de desancoragem de expectativas ainda, né? As expectativas melhoraram, mas elas estão desancoradas. A atividade está dando alguns sinais de acomodação, mas tem risco ainda de continuar forte
principalmente pela questão do mercado de trabalho. Então, acho que, no geral, o cenário não muda muito, mas a gente tem risco aí de eventualmente ser surpreendido com a atividade. Para a gente, o BC começa a cortar juros no mês de março, tá? Então, essa reunião de agora de janeiro não tem corte. Março é onde a gente acha o mais provável, mas se a gente for, né, se os dados continuarem surpreendendo na margem, eventualmente a gente pode postergar isso para abril. Mas ainda a gente acha que março é o mais provável para o BC começar a cortar juros. Tudo depois do carnaval, né? Então espero o carnaval e a gente vai ver se corta juros ou não. Brincadeiras à parte, claramente, não tem nada a ver com as festividades brasileiras. Flávio Serrano, meu caro, economista-chefe do Banco BMG. Até uma próxima. Obrigado pela participação. Imagina, obrigado, bom dia a todos, até a próxima. Valeu, um ótimo dia.